Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos de volta aqui no canal @TQA Brasil com as lives toda quarta-feira. Cada quarta-feira vocês vão encontrar uma pessoa diferente aqui, às vezes vai ser eu, às vezes vai ser a Patrícia, às vezes vai ser a Daisy. E a gente vai estar aqui trazendo conteúdo para vocês, dialogando com vocês, trocando informações e levando a TQA adiante, levando a TQA para todos que querem conhecer um pouquinho mais desse mundo, se aprofundar e principalmente expandir a consciência, porque quando a gente vai junto, além de ser mais divertido, a gente contribui para a caminhada de todos e também com a nossa própria caminhada. Hoje nós estamos em Alfa 5 da lua ressonante do macaco, a lua da canalização, a lua da harmonização, e hoje nós estamos também em Guerreiro Planetário Amarelo. Dissolvo com o fim de evoluir. Não, desculpa, esse não. Aperfeiçoo com o fim de questionar, produzindo a intrepidez. Selo a saída da inteligência com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder do florescimento. Então, hoje nós estamos na primeira semana, na primeira epital da lua da harmonização, que é aquela lua onde a gente canaliza a nossa energia, trazendo inspiração para que a gente possa harmonizar a nossa jornada e seguir adiante. E dentro dessa lua, nós estamos no 5º dia e esse dia é regido pelo Kim, Guerreiro Planetário Amarelo, que traz o questionamento com intrepidez para que a gente possa verdadeiramente alinhar o nosso propósito com o nosso desafio e manifestar tudo que a gente tem para fazer nesse planeta. Então eu convido todos vocês a estarem comigo e com a Daisy, que eu vou estar chamando ela aqui agorinha mesmo, para que a gente possa conversar um pouquinho mais a respeito da lei do tempo. Deixa eu ver se eu acho a Daisy aqui. A gente poder conversar um pouquinho mais sobre a lei. Um papo gostoso, com uma característica um pouco mais informal, para a gente abrir essa nova etapa de lives aqui no canal @TQA Brasil. Tudo bom, Daisy? Bem, boa noite, família. Boa noite. Então, já entrei aqui, Daisy, falando do Kim do dia, da lua que nós estamos, porque para todo mundo, né, que segue aí o calendário gregoriano, e é todo mundo mesmo, porque mesmo aqueles povos que seguem um calendário lunar, que tem o seu ano novo em outros momentos, todo mundo paga a conta na mesma época do ano, todo mundo paga a conta na mesma época do mês, então todo mundo acaba sendo regido por esse calendário gregoriano, né? Mas, de acordo com a lei do tempo, que segue os ciclos naturais de tempo, nós estamos exatamente no meio do ano, né? Que é a 7ª lua, que é esse momento da gente canalizar, trazer inspiração, ajustar os prumos, perceber o que a gente precisa ajustar para poder seguir adiante a nossa jornada e cumprir o nosso propósito desse anel solar, que é o equivalente ao ano dentro da lei do tempo, né? E a gente começou as lives aqui do canal TQA falando, trazendo esse tema, né, justamente por conta desse início de ano do calendário gregoriano, e para vocês perceberem que talvez não seja tão início, em outros sentidos a gente está no meio do ano, né? E também para a gente compartilhar nossa experiência, porque assim como eu, a Deise também segue a lei do tempo, a Deise também tem aí uma sincronização boa nesse sentido. E a gente queria compartilhar com vocês como que isso pode trazer benefícios para a nossa vida e como que isso, associado à TQA, associado ao conhecimento da quântica, aos processos de expansão de consciência, pode fazer com que a gente consiga resgatar a nossa verdadeira essência e entrar em contato com o que a gente verdadeiramente é, sem ficar correndo atrás dos ponteiros do relógio, né? Então, Daisy, como que você encontrou a lei do tempo ou como que a lei do tempo te encontrou? Na, ver... Na verdade, boa noite, né, Nádia? Um prazer estar aqui de novo com a família TQA. Na verdade, eu acredito que é a lei do tempo sempre que nos encontra, né? E ela chega no momento que tu está preparado para ela. Então, quem estiver em acesso a esse conhecimento agora, pode ter certeza que está preparado para receber esse conhecimento. Eu conheci a Lei do Tempo em 2018, e daí eu fiz um curso prévio, assim, que não era muito... um curso básico, assim, né? E aquilo me impactou bastante, aquilo me dava uma coisa assim, meu Deus, isso tem muito a ver, e o que é isso que tem muito a ver, né? A gente começa a perceber os ciclos que a gente passa
dentro da vida. E que, na verdade, são ciclos dentro de ciclos. E a gente está tão desconectado disso em função de todo o estímulo que a gente recebe, né? Então a gente começa a perceber que a lei do tempo ela está totalmente conectada com com os ciclos da natureza, né? Há uma harmonia com isso. E quando a gente começa a entender todo esse processo, esse contexto, a gente começa a ver que, nossa, isso faz sentido sobre o ano ter 13 luas, né? Em comparação ao calendário gregoriano, que tem 12 meses, né? Porque cada lua equivale a um mês, são 4 fases da lua, então o mês tem 4 semanas, né? Então a gente vai vendo que os ciclos fazem sentido para essa contagem, né? E que não tem nada a ver com os outros, com o calendário gregoriano, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa questão do mês, que é uma pergunta assim que eu sempre fazia na escola, que eu vejo as crianças fazendo, né? Para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo com atendimento a crianças na educação especial e tenho criança crescendo em casa também, apesar de já estar aí entrando na fase da adolescência, mas sempre vem aquela pergunta quando está aprendendo sobre datas, né? Por que que o mês tem 30 ou 31 dias e cada semana tem 7 dias e cada mês tem 4 semanas, né? Porque a conta não bate, não fecha. Justamente porque é algo arbitrário e irregular, né? Que foge a esses ciclos naturais. No calendário gregoriano, ele foi criado pelo Papa Gregório 13. Ele foi XIII. alterado, né? Já era um calendário antes, que era o calendário juliano, né? Que era o calendário romano. E o Papa Gregório alterou e ele está do jeito que ele alterou até hoje, né? Sei lá, 1.500 anos. Segundo os conhecimentos, né? Calendário já vem da palavra calenda, que quer dizer cobrança de contas, né? Exatamente. Então, Cadê de imposto? é, diz a história que eles alteraram esse calendário para poder cobrar mais impostos, né? Para reduzir a data dos impostos e cobrar mais, né? Porque originalmente o calendário romano eram 10 meses, né? E aí, quando Júlio César foi para Roma, conheceu Cleópatra, lá eles tinham o calendário solar de 12 meses, ele percebeu, opa, posso levar 2 meses a mais e ter 2 meses a mais de imposto sendo cobrado, né? E aí a coisa foi permanecendo até os dias de hoje. Exatamente. Então aí a gente começa a questionar assim, né? Se dezembro deriva de 10, mas é o mês 12, né? Exatamente. Novembro é o mês 11, mas deriva de 9, né? Julho, ele é julho em homenagem a Júlio César, Júlio né? César. É agosto em homenagem a Augusto, né? Augusto César, que veio depois de Júlio e quis ter um mês homenageando ele também. Né? E Também, aí, né? para completar esses meses, tiraram dias de fevereiro, que ficou com 28. Isso. E aí a gente vê que nada disso fecha perfeitamente como tudo é na natureza, né? Que tudo na Exatamente. natureza tem uma engrenagem muito justa, assim, que tudo é perfeito. E aí a gente percebe as falhas de quem quis criar um novo jeito de ver o tempo, né? Eu sempre falo Exatamente. que quando eu vejo o calendário gregoriano, eu tenho a impressão de ser uma reta e que né, uma linha reta e que a gente, como se fosse uma gincana, está toda a vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, criando uma ansiedade. E quando a gente conhece a lei do tempo, os ensinamentos, todo esse conhecimento que vem com ele, a gente começa a perceber o tempo como uma espiral. E que a gente vai vivendo ciclos dentro de ciclos e repetindo, às vezes, o mesmo padrão, muitas vezes, mas já com outro nível de conhecimento. Então, tu nunca estás parado ou tu nunca estás atrasado, tu sempre está evoluindo, né? No Nessa tempo, espiral, né? Então, exatamente. Essa questão da gente estar sempre correndo atrás do tempo, né?
é justamente uma descendência, uma herança que vem dessa época de coleta de impostos, né? Porque as pessoas trabalhavam aquele período, que é o mês, né, inteiro, para quando os cobradores de impostos chegarem, terem ali o que pagar, né? E o que, que a gente faz na nossa vida atualmente? A gente trabalha o mês inteiro para quando fechar o mês a gente receber o nosso pagamento e quando começar o mês a gente paga a conta. E aí a gente começa esse ciclo novamente, né? E essa sensação de estar sempre correndo atrás do tempo, de estar sempre sem tempo para fazer nada, de estar sempre tô atrasado ou tô adiantado demais, nunca está no tempo certo, né? Porque é o calendário que é arbitrário e depois a gente tenta colocar os momentos do dia dentro de um círculo dividido em 12 partes, quando na verdade não é assim que funciona, na verdade, isso não é contagem de tempo, é contagem de espaço. A gente entra nesse processo de ou ficar ansioso demais, porque eu preciso fazer, eu preciso dar conta e está faltando tempo, e além de ter que trabalhar, de ser bem sucedido no trabalho, de ter que produzir, eu também tenho que cuidar de mim mesma, tenho que ter saúde perfeita, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ser boa mãe, tenho que ser boa esposa, eu tenho que ser bom marido, eu tenho que ser bom pai. E parece que falta, né? Porque a gente está sempre correndo atrás de um ideal. E esse ideal nunca é alcançado porque ele está sempre adiante. É sempre quando eu tirar férias, é sempre quando eu me aposentar, é sempre quando o final de semana chegar, é sempre quando eu estiver ganhando mais, é sempre quando as contas estiverem mais tranquilas e nunca é o agora. E isso coloca a gente num processo de ansiedade constante que faz com que a gente reaja às situações que acontecem na nossa vida, ao invés da gente decidir o que, que eu vou fazer agora. E naquele momento que finalmente você tem um tempinho para olhar para você, o que, que a gente costuma fazer? Enche de atividade para ocupar todo o tempo possível, né? Porque não pode perder tempo. Quando na verdade a gente está perdendo tempo, porque o tempo é uma frequência que nos permite estar no presente, no aqui e agora, vivenciando o que a gente está sentindo, o que está acontecendo ao nosso redor, estando completo. Mas com esse calendário arbitrário que a gente segue, né? E a questão do relógio e tudo, ele faz com que a gente esteja sempre projetado para frente ou no processo de fracasso. Já que eu não consigo dar conta de nada, eu vou ficar aqui preso ao passado quando eu ainda era feliz, né? E aí a gente cai no processo de ansiedade. Ou seja, a vida está acontecendo aqui e agora e a gente não está no aqui e agora, né? A gente está sempre preocupado. Passado com o futuro, né? Ou E no acho passado ou no futuro. o que eu aprendi bastante, me trouxe bastante tranquilidade, assim, me fez ver a vida de uma maneira diferente com a lei do tempo, foi começar a observar os ciclos, começar a observar, estar presente no agora, viver o agora. Porque não adianta, a gente sabe disso, a gente fala isso, muitas vezes a gente cai, a gente mesmo cai nessa armadilha do tempo, né? De entrar nisso, mas daqui a pouco já a gente já traz para a consciência esse conhecimento e a gente já vê, opa, o que que eu estou fazendo? Calma, que não adianta eu me preocupar. É agora, né? Porque o futuro bom só existe se a gente viver um bom presente, né? Porque o passado não dá para mudar. Então, a gente pode aprender com ele, né? Aprender o que a gente viveu, o que dá para tirar de boa lição daquilo. Mas a gente está sempre criando muitas vezes situações que nem vão acontecer, né? É a preocupação, o processo de É a ansiedade, a tentativa preocupação. de controlar tudo, né? E, assim, essa questão de vivenciar os ciclos com consciência, que a lei do tempo ensina a gente, né, de maneira bem tranquila, né? Eu acho, assim, muito importante, porque até esse aprendizado que a gente pode trazer com as situações que a gente viveu no passado, né, que dentro do processo terapêutico a gente fala muito em ressignificar o que aconteceu, para poder trazer verdadeiramente esse aprendizado e deixar que essas dores do passado continuem sendo dores, né, que elas possam ser atualizadas numa outra configuração. Até para isso a gente tem que estar no momento presente, né? Porque se a gente não tiver, vai continuar aquela coisa ali cutucando, incomodando e a gente não olhando para isso, não percebendo. E isso é uma coisa que a gente fala muito no processo terapêutico, né? Principalmente dentro da TQA, que é a técnica com a qual a gente atua, né? E dentro da constelação também.
da gente poder soltar, da gente poder deixar a coisa fluir, né? Não ficar se ocupando, não ficar se preocupando, não ficar no processo de ansiedade. E eu acho que esse é o ponto mais difícil do processo terapêutico, né? Não é olhar para as dores, não é fazer o processo de ressignificação, mas é aquela coisa assim, agora vamos deixar a coisa acontecer, vamos deixar os comandos atuarem, né? Porque as pessoas entram num processo de ansiedade, olha, mas já aplicou os comandos, já fazem tantos dias e não está acontecendo nada. E a gente acaba caindo no processo zenão, né? Porque congela a onda do processo ali, não deixa a coisa acontecer, porque justamente não consegue vivenciar o agora, não consegue vivenciar esses ciclos de tempo. Que, aliás, também é uma coisa que a gente fala dentro da TQA quando a gente faz análise cabalística. A gente traz os ciclos da vida da pessoa, né? Os momentos energéticos que ela vai vivenciando, os ciclos que ela passa ao longo da vida, até mesmo como uma forma dela se autoconhecer, dela perceber esses movimentos que não é linear, como você falou, é sempre uma espiral ascendente. Então, uma espiral é diferente de um círculo que você passa pelos mesmos pontos. Quando você passa pelo ponto de partida, você já está uma oitava acima, você já está um degrau avançado, você já tem aquela experiência e pode fazer melhor agora, né? Então, eu acho fundamental trazer esse conhecimento justamente para experimentar isso na vida, se fazer mais presente, trazer os aprendizados necessários e se observar, se conectar, se reconectar consigo mesmo, né? Exatamente. Com a natureza e com os ciclos, né? Eu acredito que todo tipo de conhecimento ele vai ter uma contribuição no teu processo de autoconhecimento e evolução espiritual, né? Quando a gente fala espiritual, não é uma coisa assim de religião, é a conexão com a tua essência, contigo mesmo, né? Sobre essa voltar para casa, e o casa é dentro de ti. Está tudo bem estar tranquilo, está tudo bem esperar, porque a gente não está acostumado mais a esperar. Isso é uma coisa que está sendo muito incentivada por toda essa comunicação, essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Antigamente as pessoas paravam e viam um vídeo, agora elas não. É 3 segundos, né? Ela só passa a tela. Então isso vai te viciando em dopamina, isso não te deixa. Ler um livro já fica difícil, porque tu não consegue parar para ler o livro, porque aquilo já te dá uma agonia. Então, imagine isso nas tuas decisões diárias do piloto automático que a gente anda o dia inteiro, né? O Sem cotidiano, né? a dependência de ficar sempre consultando as IAs, que a gente tem várias atualmente que resolvem a nossa vida assim, num piscar de dedos, né? De tudo que a gente vai fazer, todas as decisões que a gente tem que tomar, todas as consultas que a gente precisa fazer, a gente não acostuma a pensar mais. Mesmo porque o pensar exige que você pare, que você respire, que você esteja no agora, né? E não estar no agora, não estar presente, é não estar consciente. E não estar consciente é agir por impulso, é agir pelas emoções, é agir pelo inconsciente. O que eu acho bonito na lei do tempo é que ela te proporciona trazer para o consciente aquilo que é inconsciente a partir do momento que você começa a se observar nesses ciclos. Exatamente. E daí tu começa a ter autorresponsabilidade, trazer a autorresponsabilidade de novo para ti, né? Porque é uma maneira, porque eu, assim, a gente geralmente fala, ah, porque fulano fez isso para mim, porque ciclano fez isso para mim. Existe um propósito de tudo acontecer. Eu acho que todo desafio são grandes oportunidades de evolução, né? Imagine eu, mão azul, lunar, lunar, o tom lunar. Para quem não sabe, a Nádia vai explicar. E a onda encantada do enlaçador de mundos é a minha onda encantada, imagina. A Daisy, gente, ela tem um propósito de aprender a soltar, aprender a deixar ir. E o desafio dela é aprender a fazer isso a partir do conhecimento e da autocura. Olha que desafio! Por É, isso que não lunar azul. Lunar é o tom do desafio, né? Que traz qual é o desafio que você tem para cumprir o seu propósito. E o seu propósito é aprender a soltar. e aprender assim que o enlaçador de mundos ele fala de morte e renascimento, sempre, né?
ciclos, muitos ciclos, de aprender com os ciclos, com os desafios, né? Então, olha só, eu sou o tom do desafio numa onda encantada que é só desafio. Então, imagina, o que que eu vim aprender? Não querer ter controle sobre as coisas. Manifesta e solta. Esse é princípio de física quântica, tá lá no QPT, né? Nosso mestre Eric começa ensinando isso, né? Não é? E a gente quer o quê? Tá, mas quando é? Pensa, sente e solta. Eu já manifestei, e agora, né? Como tu disse dos comandos, e a gente fica nisso, né? E vai. Então, olha só, quando eu sei, dentro dessa linha de conhecimento, que é a lei do tempo, quem é o que o meu Kim representa, que o Kim é uma união de um tom, de uma vibração e de uma luz, né? Luz e som. É. Então, porque tudo no universo é o quê? Frequência, vibração e energia. Então, o Kim não é nada mais que isso. É como se o teu Kim fosse um átomo. Imagine que tu tá girando naquela energia, daquele conhecimento, daquela linha que cada Kim tem, porque são 260 combinações. São 20 selos e 13 tons. E eles se combinam, todos eles. Então, imaginem isso. Todo esse. Fora que a gente transita numa outra energia quando a gente também está durante toda a vida, né? Cada ano, cada dia a gente Você transita tem em seu uma Kim de energia. nascimento, você tem o seu Kim de trânsito, que é o Kim que cai no dia do seu aniversário, e além da energia, né, da frequência do seu Kim de nascimento, do seu Kim de trânsito, tem a frequência da lua que você nasceu, do dia da lua que você nasceu, o plasma que rege esse dia, a runa que rege esse dia, o chakra que está regendo esse dia. Então, assim, são várias camadas que vão se Várias sobrepondo, camadas. constituindo uma possibilidade de quem você pode ser. Mas isso não define exatamente quem você é. E essa é a beleza, né? Não é um martelo batido que fala, olha, você é isso daqui, você tem que ser isso daqui. Isso está à sua disposição. Como que você usa isso na sua vida para fazer a sua vida melhor e para fazer o mundo um lugar melhor? É isso aí. E a gente tem o livre-arbítrio, né? Poder de Exatamente. escolha. Por isso que é importante, quanto mais conhecimento tu tem, mais fluidez tu vai ter para tomar as decisões, né? Opa, por aqui eu já fui, eu não vou, porque dessa vez eu vou tentar um outro caminho, né? Exatamente. A cada 52 anos, né, na nossa vida atual na Terra, dificilmente a gente repete isso duas vezes, você volta no seu quinto nascimento. Então, assim, você vivenciou um ciclo completo e você é como se você renascesse de novo aos 52 anos. Só que você renasce de novo com a experiência dessa existência anterior, né? E E eu acho essa, que você consegue quando você traz esse conhecimento, você consegue olhar para trás na sua vida, perceber todos os movimentos que, mesmo o inconsciente, estava ali de acordo certinho com as frequências da lei do tempo, e você pode programar também para o futuro, né? Não programar atividades ou ações, mas perceber que em determinado ano você vai estar sob regência de uma determinada energia, que você já passou por isso antes, que como que foi, né? E ir trazendo o aprendizado para você se organizar. Então, é uma automedicina também, né? o legal disso é que, como tu falou agora, a gente pode prever quais energias vão estar naquele, tipo, daqui 2 anos, daqui 3 anos. Ah, se vai acontecer isso, eu preciso me orientar, não vou entrar por esse caminho, senão vou cair lá naquilo que eu passei lá atrás, quando eu passei por esse ciclo, né? Então, Exatamente. eu acho isso muito legal, porque a gente pode prevenir, né, algumas situações, E né? utilizar esse conhecimento também para se aprimorar, né? Porque da mesma forma que a gente vê essa frequência e se previne de algumas situações mais desafiadoras, que podem tornar a vida mais complexa, a gente também pode utilizar essas frequências para falar como que eu posso melhorar, ser a minha melhor versão, né? Como a Patrícia fala muito, como que eu posso usar isso para que eu possa realizar tudo que eu puder, né? E aproveitar esse momento.
Com certeza. Todo conhecimento, eu acho que ele traz uma oportunidade de expansão, né? Exatamente. Muitas vezes eu entrava num curso que eu era louca do curso. Daí entrava num curso e não sabia para que estava fazendo aquele curso, mas aquilo me chamava. E eu dizia, meu Deus, mas para que eu estou fazendo isso? Tá, mas eu estou sentindo de fazer, eu vou fazer, porque eu sempre respeitei o meu sentir, né? Vou fazer. Nossa, passava um tempo, daqui a pouco eu ia fazer um outro curso que já falava daquele curso que eu tinha feito antes, e para mim fazia todo sentido, para as pessoas eles tinham que explicar ainda. Então eu já estava construindo esse caminho para entrelaçar essa colcha de retalhos que são todos os conhecimentos, porque todos eles se completam, né? Sim, todos eles se completam. E assim, esse negócio de ser a louca dos cursos, mas isso fala muito com o seu Kim, né? Realiza Uhum. com o fim de Clareza com o fim de conhecer e estabilizar a cura. Então, assim, tem que ir para o conhecimento mesmo, é o seu caminho, é o seu desafio isso. Então, é através disso que você realmente vai buscar esse sentido, esse propósito de vida, né? E o interessante é que, trazendo para a minha vida real, assim, eu entrei no mundo holístico terapêutico porque eu fui buscar a minha cura, mesmo, né? E eu vi que isso funcionava tanto que eu disse, meu Deus, preciso levar isso para as pessoas, eu quero fazer isso, né? E aí aconteceu, e foi acontecendo, veio um curso, veio o outro, daqui a pouco eu conheci a TQA, daqui a pouco eu me envolvi, e hoje estamos aqui, ó. Graças a Deus. Graças a Deus. Que não é realização, né? Então, pega o conhecimento, cura e realiza. É, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Isso tem muito a ver com o meu fim, assim, né? É, vamos, vamos ver, vamos fazer o fim de alguém que está aqui? Vamos, quem quer? Não sei. Vamos ver quem quer. Coloca aí, Saber o gente. seu Quem quer fim. saber o seu Kim? Ah, manicure Priscila, não conhecia esse calendário. Então, Priscila, isso não é um calendário, é um sistema de decodificação do tempo natural, que ele é chamado de lei do tempo. Então, a gente não chama de calendário, porque calendário vem de calendas, que significa livro de coleta de impostos. E é isso que a gente vivencia no nosso dia a dia. A lei do tempo a gente chama de sincronário, porque ele sincroniza os ciclos naturais de tempo. Que ciclos são esses? O ciclo de evolução da Terra e o ciclo de evolução do Sol, ou seja, a Lua ao redor da Terra, a Terra ao redor de si mesma, a Terra ao redor do Sol e o Sol ao redor de Alcione, que é uma das estrelas que ele orbita. Então, a gente sincroniza esses dois ciclos, por isso a gente chama de sincronário, tá? Então, dentro da lei do tempo, a gente chama sincronário, não calendário, tá bom? Mas a gente vai falar mais a respeito disso. E quem está online aí quiser acompanhar, todos os dias eu posto no meu story as coordenadas do tempo do dia. E eu tenho um grupo também onde eu posto essas coordenadas, tiro dúvidas, bato um papo de vez em quando, coloco alguma curiosidade de vez em quando. Quem quiser participar do grupo é gratuito, é só acessar o link da minha bio, @terapeuta que vocês acessam lá o grupo do WhatsApp, a gente pode trocar mais informações, tá? Ah, Rita, ó, lembrei da expressão que as pessoas usam quando estão em flow, conectadas no aqui e agora. Eu perdi até a noção do tempo. Porque o verdadeiro tempo é o não tempo, que é o agora, né? É o Então, agora. perdi a noção do tempo é a melhor coisa que a gente pode fazer. Que é quando justamente a gente está vivendo o que está acontecendo, está curtindo, está gostando. É nesse momento que a gente perde a noção do tempo, né? A Renata Palca, que é a Renatinha, quer saber o Kim dela. A Ótimo, Inês, Renata. Eu preciso da sua data de nascimento. Lu Souza, que é Mago Rítmico Branco. Que legal. Gente, quem falou que quer aí, coloca a data de nascimento, por favor. Porque sem a data de nascimento eu não consigo ver. vamos ver.
Fala sobre o Kim da Lu, já que mago De quem? rítmico branco. A Lu ali, acho que disse que o mago. Mago rítmico branco está no tom 6, que é o tom rítmico, né? E é o tom que traz organização e ritmo para a ação, para que você possa alcançar o seu objetivo. Mago rítmico branco, cadê? 214, está na onda encantada da lua. Então, o seu propósito é você trazer purificação para as emoções. Olha que responsa, que trabalhar com as emoções é a nossa maior dificuldade, né? E o mago, na posição rítmica, dentro dessa onda, ele vai trazer justamente organização e ritmo para que você consiga alcançar esse propósito a partir do estar no aqui e agora, a partir do estar na atemporalidade. É aprender a vivenciar o aqui e agora para poder dar ritmo nessa ação. Legal. Ó, alguém colocou aqui data de nascimento. Isso, um monte colocou. Ó. Vou pegar primeiro a Inês, que está aqui no início. 27/6. 6/65. Olha, a Inês é águia solar azul. A águia traz o poder da visão, ela cria a partir da mente, ela está na onda encantada da mão, que é o poder da realização. Então, o seu propósito, Inês, é justamente você trazer conhecimento, autocura para poder realizar. E você faz isso a partir de uma visão superior, uma visão acima, né? Aquela coisa de você se afastar um pouco, olhar tudo de cima para poder perceber qual o melhor caminho ali para você seguir, trazendo um raciocínio, trazendo cognição e trazendo também a sua intuição para criar caminhos para poder realizar isso, porque o tom 9, o tom solar, é o tom da realização. É aqui que você começa a realizar seu propósito, tá? Rosinha, 28/8/1966. 28/8/1965. Isso. A Rosinha é terra rítmica vermelha. Está na onda encantada do humano amarelo. Então, o seu propósito é influenciar com sabedoria. Oi? 66. Tu botou ali? 66? É. Então, apaga o que eu falei. Volta no tempo. Deixa eu puxar isso mais para cá, assim. 66. 66, você é vento ressonante. Vento ressonante está guerreiro amarelo, e o guerreiro amarelo é aquele que traz o propósito de questionar com intrepidez. Não é qualquer questionamento, é aquele questionamento que vai fazer você crescer, que vai fazer você se aprimorar cada vez mais. E isso, e sendo vento ressonante, você está exatamente na metade da onda, que traz a estrutura para a onda. É aquele momento que você caminhou até aqui, aqui eu paro, olho para trás, vejo tudo que eu fiz, e começo a ajustar o que é necessário para eu poder continuar fazendo a outra metade do caminho até chegar na última posição da onda e fazer o voo mágico, que é o processo da transcendência para a próxima onda encantada, tá? Onda encantada, gente, para vocês que não sabem, que estão chegando agora, é uma sequência de 13 e 15, que pode representar 13 dias, pode representar 13 anos, pode representar 13 meses. Cada Kim pode também representar uma pessoa, uma situação, o conjunto de pessoas, tá? Aqui eu estou fazendo um parâmetro da onda encantada na qual o Kim da Rosinha está presente, que é o vento ressonante. E o vento ressonante, ele traz o poder de canalizar a energia para que você possa comunicar a sua verdade, a verdade do seu coração. E a partir da verdade do seu coração, a verdade do seu espírito, você inspirar outras pessoas. Tá? Quem mais? A Renatinha Palca, de 12/8/64. A Renatinha é guerreiro lunar amarelo. Ela está na onda encantada também da águia azul. Ah, não é também não. A águia azul estava na posição solar. Tem isso. A onda encantada da águia azul traz o propósito
de você criar a partir dessa tomada de consciência que você consegue com essa visão do todo, com essa visão superior. Porque pensa no animal, na águia, é aquele que voa mais alto do que todo mundo e consegue ter uma visão melhor do que todo mundo, consegue analisar melhor as condições e ir direto no alvo. Quando ela desce para caçar, ela já sabe exatamente para onde ela vai, ela não fica pescando para ver onde que vai dar e o que, que vai dar certo. Ela vai no alvo direto, né? Então, traz essa imagem da águia e pensa que esse olhar, que essa visão precisa te trazer consciência para que você saiba exatamente onde ir para poder trazer essa criação, tá? E o guerreiro lunar, ele traz o desafio da onda encantada, né? E o desafio é justamente você saber o que questionar da maneira correta, com intrepidez, mesmo sendo aquele questionamento que ninguém tem coragem de fazer, para que a partir desse questionamento você receba as respostas, as informações para que você possa cumprir o seu propósito. Muito lindo isso. Joelma agora, 21/3/71. A Joelma é mão galáctica azul. Ela está na onda encantada do Sol amarelo, que é a quarta onda encantada. A onda encantada do Sol amarelo é a onda encantada que traz o propósito de você iluminar a vida das outras pessoas compartilhando a sua luz. O Sol é muito lindo, gente. E a mão solar não, a mão galáctica azul é aquela que vai trazer a integridade do caminho, né? Quando a gente tem a oitava posição de uma onda encantada, é sempre o início da onda encantada anterior. Então, a mão azul, ela traz todo o aprendizado que foi vivenciado na onda encantada anterior, e agora você traz a integridade desse aprendizado nessa onda encantada, para poder, através do conhecimento, da sua autocura, da sua realização, a partir da sua verdade, compartilhar a luz, compartilhar a iluminação, para que você possa iluminar não só o seu caminho, a sua vida, mas a vida de todos. Porque o sol, ele não brilha para si, ele brilha para todos, né? Então, é bem esse arquétipo, assim, de se eu brilhar para mim mesmo, eu não ilumino ninguém. Então, eu preciso brilhar para os outros, preciso ser a minha essência. Agora, Marlene, 8/2/56. A Marlene é macaco autoexistente azul. Ela está na onda encantada da estrela. A estrela, ela também é esse ser que possui luz própria, mas ela brilha pela arte, ela brilha pelo belo. Tudo que tem a ver com arte, tudo que tem a ver com estética, tudo que tem a ver com elegância, com beleza, diz respeito à estrela. Então, o propósito da sua onda encantada é justamente você trazer a sua arte, trazer a sua elegância, trazer a sua beleza, para que você possa trazer essa luz interna e harmonizar o caminho de todos. E o macaco é aquele que quebra paradigmas. É aquele que eu falo que, assim, eu tenho uma coisa com macaco, que em dia de macaco, tudo que eu planejo dá errado. Porque o macaco é o brincar, é o quebrar ilusões, é o tirar o véu. Então é aquela coisa assim, você tem o dia todo certinho, bonitinho. Aí a primeira pisada que você dá, ele vem e puxa seu tapete para você aprender que nada é tão sério, nada precisa ser levado tão a sério, nada precisa ser tudo certinho. Precisa ter maleabilidade, precisa quebrar paradigmas, precisa fazer coisas diferentes do que você está habituado a fazer, né? E precisa aprender a se divertir com isso, não levar tudo tão a ferro e a fogo. E o tom autoexistente é o tom que dá a forma. Como que você realiza esse propósito? A forma de você agir para realizar esse propósito é através dessa brincadeira, dessa quebra de paradigma, dessa quebra de ilusão, porque assim você traz a verdadeira magia à vida. Né? E trazendo a verdadeira magia, você pode cumprir esse propósito de compartilhar a sua arte, de compartilhar a beleza e a elegância da estrela. Agora tem mais dois só. Juliane Marques, 4/7/63. A Juliana é humano magnético amarelo.
O humano magnético amarelo já é a onda encantada do humano amarelo. Toda onda encantada começa no tom magnético, que é o primeiro tom. E é o tom que traz o propósito da onda encantada. Então, a Juliene, né? É Juliene, ela já é o próprio propósito, que é o quê? Influenciar com sabedoria. Você atrai para poder influenciar. Não, você unifica para poder influenciar, atraindo a sabedoria para a vida de todos e para a sua vida também. O humano, ele tem uma questão de ser muito humano, né? Então, assim, tem todas as qualidades, todos os benefícios do ser humano, mas também, num lado mais negativo, pode trazer aí também todas as coisas que não são tão boas, né? Todos os problemas, todas as dificuldades. Então, precisa sempre usar muito de sabedoria para você influenciar não só a sua vida, mas a vida de todos, com esse propósito de trazer a melhor versão do humano, se tornar um humano verdadeiro, um humano que vai além dos seus próprios instintos, que associa esse lado instintual, esse lado mais natural, né, com a capacidade de raciocinar, com a capacidade de sentir, né, que o humano é a união dessas duas coisas. Tanto é que ele vem depois do macaco, que é o animal, né? Então o humano ele evolui do macaco dentro do processo da onda encantada aqui, né? Então já é aquele ser assim, até que eu experimentei todas as vivências, desde o momento que a gente chega nesse planeta como uma certa consciência sem forma, até chegar num animal ali que está ali brincando, quebrando ilusões, para poder evoluir para um ser que eu já sou pensante, eu já tenho capacidade racional, já tenho capacidade de unir todo esse aprendizado instintual que eu trago da natureza com esse outro lado mais acima, né, que é mais racional, que é mais empático, mais telepático até, porque o processo evolutivo do ser humano é alcançar a telepatia. Nós fomos podados disso justamente porque entramos nesse ciclo de tempo artificial, né? Mas a evolução natural seria a gente estar fazendo tudo que as máquinas fazem hoje a partir da telepatia. Só mais um agora, Samara, 15/5/79. A Samara é vento rítmico branco. Ela está na onda encantada da Terra Vermelha. A onda encantada da Terra Vermelha traz o propósito da evolução. E a evolução a partir de você explorar, de você caminhar, de você navegar junto com o próprio planeta e junto com tudo que acontece aqui. Então, quem tem Terra no propósito, possivelmente é aquela pessoa que gosta muito de viajar, gosta muito de estar em vários lugares, conhecendo coisas novas, sabendo o que está acontecendo e trazendo esse aprendizado para evoluir. E estando na sexta posição, você traz o quê? A organização e o equilíbrio da comunicação do seu espírito, da comunicação da sua verdade interior, daquilo que se passa no seu coração. Porque organizando isso e equilibrando, você consegue trazer a sua verdadeira comunicação para poder cumprir esse propósito evolutivo. E só mais um, pode ser? Pode. 31/10. Como? 31/10/69, Amara. Vibração amor. 69. Dragão solar vermelho. O dragão solar vermelho está na onda encantada do caminhante do céu vermelho. E o caminhante do céu vermelho traz o propósito de você explorar novos espaços. Ou talvez espaços obscuros que antes você nunca tenha tido coragem de explorar. E esses espaços, na maioria das vezes, são espaços internos, não espaços externos. Não é sair passeando por aí explorando cavernas, mas explorar as suas cavernas internas para trazer o aprendizado que você precisa. E o dragão, né, na posição solar, o dragão é aquele que nutre o que precisa crescer, o que precisa nascer, né? O dragão traz o poder do nascimento, mas ele precisa, antes desse nascimento, nutrir. E o tom solar é o tom da realização. Então, como que você realiza esse propósito do caminhante do céu vermelho? Você realiza isso nutrindo tudo aquilo que você percebe que precisa crescer, que precisa nascer, que precisa se iniciar, porque assim você consegue realizar esse propósito. Então, olha para dentro, né?
explora esses espaços aí obscuros que ainda não foram olhados, ou talvez tenham sido olhados e não estava no momento de olhar, ou não tinha condições pessoais de olhar, e perceba dentro desses espaços o que precisa ser alimentado, o que precisa nascer daí, para que você possa cumprir esse propósito. Os olhos só veem o que a consciência está pronta para enxergar. Então, por isso que é importante a gente buscar esse autoconhecimento, esse conhecimento que está fora, trazer para dentro, trazer para a nossa vida, para a gente perceber o que isso pode ajudar, né? Como que isso pode ajudar na nossa evolução como ser humano, como ser espiritual, como ajuda o todo, né? Como uma consciência. E isso é uma coisa que, dentro da lei do tempo, muitas vezes se perde, né? Porque as pessoas ficam muito presas no que é o Kim, qual que é o meu Kim, o que o meu Kim fala sobre mim. Mas, na verdade, é como que você serve a essa frequência para poder melhorar as condições do planeta, melhorar a evolução do planeta, fazer esse processo evolutivo, né? Porque cada um de nós somos uma pequena célula desse organismo maior. E essa frequência está à nossa disposição para que a gente possa se servir dela para um bem maior. Não só para o nosso bem, não para olhar para o nosso umbigo. Isso a gente já aprendeu a fazer no calendário gregoriano, que a lei do tempo quer que a gente retorne a essa comunidade maior, porque se a gente pensa no planeta Terra como um ser, né, um ser com várias funções, a gente tem, com uma grande consciência, a gente tem o reino mineral compondo o corpo, a gente tem o reino vegetal compondo os pulmões, trazendo a respiração do planeta, a gente tem os animais trazendo amor para o planeta, trazendo vida para o planeta, e nós, seres humanos, deveríamos ser a mente planetária. Só que essa mente planetária está meio bugada ultimamente, né? Então a gente precisa trazer não só esse conhecimento da lei do tempo, mas qualquer outro conhecimento que tenha essa possibilidade de autoconhecimento, de expansão de consciência, como são os processos terapêuticos, como é a TQA, como é a quântica, como é a constelação, para que a gente possa, nessa associação, né, nessa montagem de quebra-cabeça, como a Daisy falou mais cedo, a gente poder realmente organizar essa mente planetária e auxiliar o planeta a evoluir, né? Ao invés de destruir. Porque se nós estivéssemos sincronizados aos ciclos naturais de tempo, nós estaríamos vivendo com o planeta, nós não estaríamos abusando dele. Muito sobre o nosso ego, né? Totalmente sobre o nosso ego. Sobre o nosso ego, né? Então, porque quando a gente está focado no nosso ego, a gente não está alinhado com a frequência do amor, né? Exatamente. A gente seria com os níveis mais baixos da escala Hawkins, né? Exatamente. A gente que usa bastante a escala Hawkins para perceber como está o nosso partilhante, né? E conseguir que ele está vibrando, e isso diz muito sobre o comportamento dele, né? A gente já vai sabendo alinhar, opa, aqui está acontecendo uma coisa, o que está acontecendo aqui, né? Exatamente. E a gente percebe isso hoje no planeta, né? Porque o ego fala de poder, fala de egoísmo, fala de vaidade, né? Orgulho. Vaidade, orgulho. Então, assim, quando a gente começa a perceber sobre tudo isso, aí tem muita gente que fala assim, mas aí tu vai mudar o planeta sozinha? Se eu fizer a minha parte e tiver essa consciência, do nada eu fizer essa parte, tiver essa consciência, e outras tantas pessoas começarem a ter consciência e fazer a sua parte, não importa o outro, importa o que tu faz. Exatamente. Mesmo porque, de acordo com o Dr. Hawkins, que criou a escala Hawkins do nível de consciência, cada um que salta leva a outros, né? Compensa outros que estão calibrando abaixo. Então, assim, é através da nossa própria expansão, do nosso próprio crescimento, que vem através do autoconhecimento, vem através de um trabalho terapêutico sério, vem através de você viver o momento presente, porque isso faz parte do processo de expansão de consciência, que a gente consegue melhorar a condição do planeta. Mesmo que seja
balanceando outros 500, não importa. É que a gente fala assim, ah, mas aí o outro faz, o outro é o outro. É como dizia a sua mãe. Isso não é todo mundo, né? Você não é todo Faz mundo. a sua parte, né? Então vai lá e faz a tua parte, não olha para o lado, olha para ti, é a tua consciência. Quando tu deitar no travesseiro, como é que tu vai pensar? Ou tu não está pensando, só está vivendo, Ou sobrevivendo, né? melhor, reagindo, né? É, Ao invés de reagindo, né? escolher o que vai fazer, está reagindo ao que aparece. E a gente que busca tanto conhecimento, às vezes a gente também cai nessa assim, tá, e, e agora, o que fazer? Né? Porque não é porque a gente está aqui, que traz esse conhecimento, que não tem os próprios desafios. Porque Claro que não. quem é terapeuta e diz que não tem desafio, eu fico pensando Aliás, eu assim, acho que os opa, terapeutas são aqueles que mais estão no processo de autocura, né? Porque cada um que aparece na nossa frente, é o seja no espelho, ponto né? de ônibus para falar com você, está trazendo alguma coisa que você olha para si mesmo e fala, putz, eu preciso melhorar isso em mim. É, Não, e tipo assim, nossa, isso aí tá ressonante, né? Daí lá no QPT a gente aprende sobre a ressonância, tudo que chega para ti exatamente. tá alinhado contigo, tá emaranhado contigo. Por algum motivo Exatamente. chegou em ti. Então nada é de graça, a gente nunca é vítima, é, a gente só recebe a consequência do que a gente pensa, faz ou age, né? Exatamente. E aí que a gente percebe também as sincronicidades, né? Que sempre que acontece a gente acha, nossa, que legal, olha, que coincidência, né? Mas na verdade isso é o estado natural de tudo, né? Porque tudo funciona em conjunto, tudo é sincrônico. E até esses encontros, seja no consultório, seja no ponto de ônibus, que alguém fala alguma coisa, ressoa com você, fala, nossa, eu preciso olhar para isso. É sincronicidade também. E ela está presente no dia a dia, só que a gente está tão desconectado que a gente não vê, né? E quando a gente consegue perceber, parece uma coisa assim, milagrosa, né? A É. gente se espanta. Principalmente quando a gente começa a se alinhar com a lei do tempo, isso começa a acontecer muito. Daí tu fala, uau, que isso? Uau! Olha, não tinha percebido isso, isso é muito mágico, né? A gente O fica José muito Arbery já assim, falava que a sincronicidade é o estado natural do universo. Todas as consciências que fazem canalização atualmente falam que a sincronicidade é o estado natural do universo. Só a gente que não acreditou nisso ainda. mas é que isso é natural. A gente que estava tão desconectado que não percebia, porque estava no Exatamente. piloto automático. E daí a gente acha que fica acontecendo umas coisas. Na verdade, aquilo não era o normal. É. A gente é que estava A gente que é o anormal, normal. não é? E a gente não se percebe. Então, quando a gente começa a perceber essa linha de conhecimento, aí tu vai trançando com outra coisa. Nossa, isso faz muito sentido, né? Aquilo faz muito sentido. Daí, eu gosto bastante de estudar história. Então, quando a gente volta na história, e que a gente vê, por exemplo, o Ano Novo do calendário, do sincronário do Tzolk'in, ele começa em julho, né? 26 de julho É. do Muito calendário. próximo do solstício de inverno aqui e verão lá, que tinha essa festividade. Eles comemoravam essa transição da natureza para a safra que ia vir, né? Ou É que porque, na verdade, os códigos do tempo fazem parte de todos os povos, né? Por isso que muitas pessoas chamam a lei do tempo de sincronário maia, de calendário maia, e isso é equivocado. Os maias, os descendentes dos maias, né, ficam chateadíssimos com isso, porque não tem nada a ver com o que é a cultura deles, né? O Tzolk'in realmente teve origem na cultura maia, mas os códigos do tempo pertencem a todos os povos do planeta. E por isso que é a lei do tempo e não sincronário maia, né? E esses códigos do tempo estão presentes na gente. Nós somos regidos pelo ciclo circadiano. Nosso corpo funciona de acordo com a presença ou ausência de luz. Isso o relógio não marca, o calendário não mostra, né? E quando a gente começa a seguir um calendário arbitrário e irregular, como é o calendário gregoriano, a gente
se aparta desses ciclos naturais e a gente se desregula a partir dos nossos processos mentais. E aí o nosso corpo tenta funcionar de um jeito, a nossa mente leva a gente para o outro e a gente fica fragmentado, né? Isso que hoje eu acredito que isso é um fator também que naturalmente leva as pessoas a ter muita ansiedade. Por isso o número de ansiedade cresceu muito com a tecnologia, com essa fragmentação dessa maneira de ver o tempo, né? Então, tá sempre estimulando as pessoas a busca, mas elas não sabem muitas vezes onde quer chegar, né? Elas só estão indo buscar a manada. Qual é o objetivo? Qual é a meta? A manada está indo, então eu vou por aqui também, né? Então é isso que a gente tem que começar a perceber, a se perceber. Então a rede tempo ela traz muito isso. No começo parece muito complexo, sim, a gente acha, meu Deus, eu vou entender isso. Mas depois a gente vai fazendo as analogias do dia a dia, vai observando esse dia aconteceu assim. Hoje é tormenta. Geralmente no dia de tormenta dá um. Não, para mim não acontece, não. Para mim o dia preocupante é o de macaco. O macaco é meu oculto, né? Então, essa questão está assim, no meu inconsciente e é algo que eu preciso despertar, que eu preciso aprender a lidar. Então, né, traz aí um desafio maior nesse sentido. Mas isso que você está falando é um exercício super importante para a gente começar a se sincronizar. Ver qual que é o Kim do dia, trazer o mantra do Kim do dia, sem pensar em o que significa, o que isso quer dizer, tentar entender. Só repete o mantra para si mesmo e vai viver. No final do dia, olha novamente qual que é o Kim e faz uma rememoração. O que aconteceu hoje? Como que foi o meu dia? O que tudo isso que eu vivi tem a ver com essa frequência desse dia? E anota. Porque daqui a 260 dias vai ser esse Kim novamente, né? E aí, assim, o que você vivenciou nesse dia 260 dias atrás, que está se repetindo hoje porque você não trouxe o aprendizado necessário? Isso é trazer para o consciente o que era inconsciente. Eu fazia muito esse exercício para entender, sabe? No começo, assim, para viver, né? Flávia Mota falou, não é para entender, é para sentir, viver. Né? Observa. Então, a fala da Flávia é sempre essa, observa. O que isso significa? Não importa, observa. Então, assim, não é para te entender. Se tu começar a querer ter sede de entender, tu não vai sentir. E daí tu não vai compreender. Então, aliás, isso foi uma dificuldade grande minha no início, tá? Porque eu sempre fui muito racional, assim, nessas questões de estudo, né? E quando eu conheci a Lei do Tempo, eu fui fazer curso com uma pessoa com quem eu cheguei a conhecer e ela trazia a coisa meio solta, assim, meio nessa coisa de sentir, né? De ir experimentando ali o dia a dia. E eu queria o conhecimento ali didático, sistematizado, né? E aí a coisa não fluía. Eu fui procurar outra pessoa que pudesse me dar um curso que fosse mais assim, que trouxesse uma didática mais assim. E aí a coisa fluiu. E aí depois eu fui fazer uma especialização de facilitadora dentro da Lei do Tempo e tinha uma professora que tinha essa didática, que trazia o conhecimento sistematizado, e tinha outra que era completamente, vamos sentir, galera. E aí a coisa ficava assim, para onde que eu vou, o que eu entendo? E aí eu comecei a conseguir sincronizar tudo e a coisa também fluiu melhor, assim, né? E isso até me despertou mais para a questão de sentir mais as coisas, né? Porque eu sempre fui muito racional, muito fechada, muito ali no preto no branco, né? Nesse sentido de conhecimento, e muitas coisas que aconteciam eu acabava não sentindo. Tanto é que eu me especializei em radiestesia para poder acessar essas coisas do campo, porque eu não sentia, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia já está bem mais tranquila essa questão, porque é um aprendizado que eu estou trazendo também, né? Aliás, o propósito da minha onda é a serpente. Eu preciso sentir no corpo, né? Eu preciso trazer essa corporeidade para a minha vida. Sair da mente. Da mente e para o sentir, né? Exatamente. E eu aprendi muito da Lei do Tempo, entendi sim,
Depois foi eu já tinha feito 2 cursos, assim, né? Depois que eu cheguei na Flávia Mota, né? E daí ela, no primeiro dia de aula, ela disse, se você vier aqui para entender, você não tem o dinheiro. Você tem que sentir, que é viver. Isso aqui é para sentir a presença, né? E é isso que a gente começa a observar os ciclos, porque é na presença que a gente começa a observar o padrão que está repetindo, o meu comportamento, Fica tudo tão claro, né? Às vezes, assim, que você fala, nossa, como que eu não vi isso antes? É tipo assim, aparece uma bigorna que cai na cabeça e diz, alô, vamos acordar, Isso mesmo. vamos acordar para a vida, né? Foi isso. Foi. Então, deixa eu ver, já são 9 horas. Nosso bate-papo rendeu aqui. Se deixar, a gente fica Foi rápido. né? Passa tão rápido que a gente realmente perde a noção do tempo, como a Rita falou, né? Mas, gente, a gente ainda vai falar mais sobre isso em outros momentos, tá? Hoje foi só para a gente dar uma entrada nesse assunto, trazer as experiências pessoais de cada uma, para que vocês possam entender que a lei do tempo não é só uma questão teórica, não é só ficar vendo qual que é o meu Kim, mas uma aplicabilidade útil na nossa vida, né? E isso muda completamente também a nossa forma de estar no mundo, também ajuda a gente a realizar nosso processo de expansão de consciência e de evolução espiritual também. Então, mesmo que vocês não queiram seguir, mesmo que vocês não queiram acompanhar, fica de olho, passa a observar melhor os ciclos da natureza, olha para o céu, vê qual lua que está no céu, se observa no dia a dia. Para e respira. Esse é o primeiro caminho. Né? Parou e respirou, você já se colocou na presença. E aí você começa a observar, tá? Porque, querendo ou não, estando consciente disso ou não, essas frequências estão regendo o nosso dia. E o tempo é aquilo que coloca a vida na forma. Então, não é como que isso serve a mim, mas como que eu posso servir esta frequência para ser uma pessoa melhor, para expandir a minha consciência e ser a minha melhor versão. Então, aproveitem. As frequências do tempo estão aí para quem quiser. E até para fluir na vida, né? Surfar essa onda de uma onda positiva, né? Exatamente. Vai ficar gravado assim, tá, Marlene? Né? Isso. A live vai ficar gravada assim, tá, Marlene? Então, assim, Deise, passa suas redes sociais, você já está aí no seu próprio canal, né? Mas fala aí sobre o seu trabalho um pouquinho para as pessoas que estão chegando agora a te conhecer. Então, eu sou terapeuta TPA também, né? Consteladora familiar e organizacional, também radiestesista, também estudante da Lei do Tempo, mais outras aí. Tem várias outras coisas a mais. Outras coisas. Estou fazendo uma graduação de psicanálise. Então, a gente nunca precisa buscar conhecimento, sabe? Eu sou a louca do curso. É uma lunar, tá explicado. E eu gosto disso, eu sou muito curiosa, eu sempre gostei muito disso, né? Então, minha rede social é @SouDeisMariaTerapeuta, né? Desculpa, sou Deise Maria Mentora, essa era. E do nosso auxílio, estamos aí. Logo estaremos em outra live aí, aqui no canal da TQA Brasil, né? Esse ano teremos outras novidades, estão acompanhando. E é um prazer estar com você aqui. Gratidão, Nádia, pela oportunidade. Gratidão a minha, gente. Que isso. É sempre bom bater um papo, assim. A gente fica tão longe fisicamente, né? Que quando a gente participa, a gente quer falar tudo que der oportunidade. Mas é isso aí. É isso aí. Gratidão pessoal que está aí, né? Quem esteve. E bem-vindo quem estará. E segue a gente, que tem sempre um bom conhecimento para alinhar e fluir na vida. Maravilha. E como eu falei, gente, no início da live, as lives aqui no canal @TQA Brasil estão retornando.
Vai ter semana que vai ser com a Deise, vai ter semana que vai ser comigo, vai ter semana que vai ser com a Patrícia, mas uma coisa vocês podem ter certeza, sempre vai ter muito conteúdo bom para poder divertir a noite de vocês e trazer conhecimento para todos poderem fazer seus processos de expansão de consciência. Para quem não me conhece, eu sou Nádia Cianelli, sou terapeuta TQA, sou terapeuta fitoenergética, sou psicóloga, sou radiestesista e facilitadora da lei do tempo. O meu canal é @terapeuta.nadiacianelli, tanto aqui quanto no TikTok e no YouTube. E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais as questões da lei do tempo, eu posto todo dia nos meus stories as coordenadas de tempo do dia. E eu tenho um grupo onde eu também posto essas coordenadas com mais informações, mais explicações. Lá a gente pode bater papo, tirar dúvida. E de vez em quando eu coloco algumas informações lá também. E é gratuito para quem quiser participar. Basta clicar no link da bio e entrar no grupo sincronizante. Eu aguardo todos vocês e sejam bem-vindos novamente para esse início de uma jornada com muitas lives aí aqui no canal @TQA Brasil. Gratidão a todos, gratidão, Deise, por compartilhar esse momento comigo. Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Para quem está chegando agora, a live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois, tá bom? Boa noite, fiquem na paz e na luz, e como a gente diz na lei do tempo, em Lakesh, eu sou outro você.